Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Daqui a pouco, no programa de hoje, nós vamos mostrar... Eu fiz uma entrevista exclusiva com operadores portuários a respeito da polêmica que nós levantamos aqui no programa, primeiro do recolhimento do RAT. O OGMO, o órgão gestor de mão de obra, estava fazendo um recolhimento de 3% dos operadores portuários, quando deveria fazer este recolhimento de apenas 2%. Nós demos em primeira mão, desculpe meus amigos do jornal e da TV A Tribuna, nós demos em primeira mão esta notícia na quinta-feira, que operadores portuários estavam sendo chamados na delegacia do Porto prestar esclarecimentos, se sabiam, se tinham conhecimento, se imaginavam que em vez de 3% do RAT, que é uma taxa que deve ser recolhida à Receita, deveriam recolher apenas 2%. E a pergunta, onde está essa diferença e o que está acontecendo? Por que o OGMO não se manifesta nesse assunto? A nossa produção, inclusive eu pessoalmente, liguei no OGMO na sexta-feira, 13h30 da tarde. Pasmem os senhores, não havia ninguém para dar informações sobre esse assunto. A assessoria de imprensa estava almoçando e não havia ninguém no OGMO para prestar esclarecimento. Até hoje, 1h34, 1h33, nenhum representante do OGMO se prontificou a responder. Então, daqui a pouco, nós vamos mostrar aqui no programa, porque no sábado o jornal A Tribuna deu essa matéria. Polícia Civil investiga recolhimento do OGMO. A superintendente do OGMO, a Sandra, inclusive eu recebi uma informação, estou levantando uma informação, que se for verdade, nós vamos entender por que o OGMO vai falir. Eu estou levantando uma informação, está chegando em minhas mãos uma documentação que vem de uma cidade do Nordeste, que nós vamos explicar por que o OGMO está nessa situação. Mas a Sandra, na sexta-feira, aliás, no sábado, no jornal A Tribuna, ela se defende dizendo que existe uma ata, como se nós não tivéssemos essa ata. Está aqui a ata. Uma ata que começou no dia 28 de outubro, preste atenção aqui, a ata que começa no dia 28 de outubro, uma assembleia, que tem continuação no dia 19 de novembro, está aqui, e no dia 19 de novembro nós vamos, mas daqui a pouco. Antes, mandar um abraço especial, meus amigos do Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Eu quero registrar aqui alguns e-mails. Primeiro, eu no sábado fui com a Fernanda Vanucci, fomos prestigiar os 77 anos da Casa da Madeira, um grande jantar, um abraço ao presidente, o Arlindo, ao Jaime, a todo o pessoal, a diretoria da Casa da Madeira, que nos recebeu com grande alegria, um belo jantar com bacalhau e um show. Primeiro os meus amigos, o Toninho, o Fernando, fizeram a abertura do show da Cissa Marinho. Eu postei no meu Facebook, a Cissa Marinho, olha, uma artista sensacional num show com o Thiago. Parabéns a todos lá da Casa da Madeira, que completou 77 anos. E também no sábado, o pessoal do Vasco da Gama promoveu o Festival de Folclore Centenário. Um abraço ao pessoal lá do Vasco da Gama, que organizou, o Paulo, a Luciana,
Todo o pessoal trazendo e mantendo a tradição portuguesa. O programa de hoje tem apoio também dos meus amigos Adib e Adelaide, da Brutus Moda Masculina, Super Centro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Super Centro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O João Silvino, lá do Guarujá, ele manda um e-mail, um abraço Augusto e convidados. Estamos sentindo falta de você, Augusto, seja bem-vindo. Quanto à violência, os governos estão em débito com o povo. De qual rota estamos falando? A dos tempos da ditadura ou a atual? Aqui em nosso barco Santa Rosa, no Guarujá, mais precisamente na saída dos carros, nas balsas, tínhamos um tendinho, uma tenda com viaturas. Retiraram. Por que se os assaltos aumentaram neste ponto? A segurança, de um modo geral, está como a cidade do Guarujá. Não existe. Um abraço para o Silvino, ligou aqui, participou do programa, e lembrando também da Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 32288000, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. E o Edelcio Francisco Anselmo mandou um e-mail aqui, ele é coordenador da Associação de Cirurgiões Dentistas de Santos. Ele pede para que nós divulguemos no dia 10 de maio o primeiro encontro de odontologia em saúde coletiva da Baixada Santista. Um abraço ao Edelcio Anselmo, nós vamos divulgar aqui com o maior prazer, fica registrado aqui. E também várias pessoas que mandam mensagem no Facebook, daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco você vai assistir a entrevista com um operador portuário que desmente a Sandra Gobetti, superintendente do Ogmo, e fala com as palavras que você vai ver e ouvir. Eu não sabia, mas você vai ver daqui a pouquinho aqui no Ação em Reação. Primeiro quero dar meu boa tarde ao Nelson Fernandes. Nelson, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Guarujá sempre tema de discussões na Baixada Santista, principalmente agora, viu, Nelson, que está sendo discutida quem será a subsede da Copa do Mundo, e há uma torcida muito grande para uma cidade da Baixada Santista poder ser escolhida. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, presidente do PTN estadual, João. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Vamos falar dos problemas da nossa Baixada, né, principalmente do Guarujá e Vicente de Carvalho. E falar sobre o PTN, o PSC, que é o meu partido também, a nível estadual, municipal e nacional. Muito bem, nós temos a presença do João Dácio Filho, ele é presidente estadual do PTN. Quero agradecer a participação. PTN que vem se estruturando na Baixada, possivelmente com diretórios formados em todas as cidades. Boa tarde, João, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, é uma satisfação. Boa tarde, Nelson Fernandes também, uma satisfação poder participar desse programa, e estamos aqui para contribuir com o debate e divulgar um pouquinho a proposta do nosso partido, a proposta de reestruturação do PTN aqui na Baixada Santista. PTN virá tentará formar, não é, chapas para vereadores em todas as cidades, João? Obviamente que sim. Nós dividimos o partido, nesse primeiro momento, em regionais. Aqui na Baixada Santista, nossa coordenadora regional é a Jurema, que me acompanha, inclusive aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Jurema, dar um beijo nela. A Jurema, que é a nossa presidente lá no Guarujá, e também a nossa coordenadora regional aqui na Baixada. E a nossa linha exatamente é essa, é a formação de uma chapa completa de candidatos a vereador, até por orientação do nosso presidente nacional, o deputado Zé de Abreu, em todas as cidades do estado de São Paulo. Olha só. O PTN ele vai realmente ter um crescimento, confio muito nessa proposta do Zé. Como é que o PTN está no aspecto nacional? Tem representatividade com vereadores, prefeitos? Sim, o PTN, nós não temos deputados federais, né? Não conseguimos eleger na última eleição, mas elegemos alguns deputados estaduais no Brasil. Olha só. Na Bahia, por exemplo, são 3. Puxa vida. Mas esse trabalho em São Paulo é um trabalho um pouco diferenciado, porque São Paulo é um país dentro de um país. É verdade. São Paulo é um grande estado, muito populoso, mais de 600 municípios. Então, por conta disso, até que nós dividimos
o nosso partido em regiões, e alguns parceiros, como a Jurema, vem nos ajudando a formatar o partido no estado inteiro, já prevendo as nossas eleições em nível estadual, né, em 2014. A política tem que ser com planejamento, né, não? Claro, claro. E agora o PTN está certo, como o PSC, o meu partido, também está montando chapa própria em todos os municípios que o Guarujá vai ter chapa para vereadores? Própria, vai ter, tem que ter. Porque hoje vai acabar as coligações na proporcional, né? A reforma política que está sendo votada em Brasília, isso com certeza vai passar, que não vai existir mais as coligações proporcionais. Então os partidos que não tiverem uma chapa completa, vai ser difícil eleger vereadores e eleger prefeitos. Então acho que é importante esse trabalho agora de todos os partidos, né? Para ir formando a chapa de vereadores em cada município, para poder disputar as eleições e eleger a bancada de vereadores. Porque muda o número de vereadores no Guarujá? No Guarujá vai aumentar para 21 vereadores. 21. Hoje são 15 vereadores. Puxa, vão aumentar 6 vereadores? 6 vereadores. Então, 6 cadeiras. 6 cadeiras. O coeficiente eleitoral deve diminuir para uns 8.000 a 8.500 votos por candidato para poder fazer o coeficiente eleitoral. Fora alguns que não podem voltar, né? Que são pessoas que não têm o NEM, que pelo amor de Deus, votar no NEM. Inclusive foi assaltado lá no túnel da Vila Zilda, nem o pessoal da Vila Zilda quer mais o NEM, que viu, Nelson? Não, eu não posso eu acho que alguns vereadores não deveriam nem voltar. Agora, 21 vereadores, você acha que vai dar uma boa representatividade no Guarujá? Vai. Antigamente já era 21, né, Augusto? Eu acho que fica mais representatividade em todos os bairros da cidade. Tem pelo menos um vereador que representa uma região, outra região. Com 15 vereadores diminuiu muito essa representatividade e fica ruim para a população também, porque para ter acesso aos vereadores é muito mais complicado. Quando você tem um vereador da tua região, do teu bairro, é mais fácil você ter acesso para levar os problemas, né? Que a prefeita não resolve os problemas. Voto distrital, né? Um voto distrital. Pelo menos a população leva as reivindicações para o vereador e o vereador leva para prefeito, para os secretários, né, para tentar resolver os problemas. Eu acho que quando era 21 vereadores... Isso você está dizendo o que deveria acontecer, né? Deveria acontecer. Porque hoje não acontece. Os vereadores levam os problemas lá e a prefeita começa a chorar junto com o secretário. Eu fui vereador 2 anos e presidente da Câmara, né? Então a gente ouvia a população, fazia até a Câmara itinerante nos bairros, que eu acho que é muito importante isso, né? Na época nós fizemos a Constituição Municipal, ouvindo a população bairro a bairro, para ver os problemas da cidade, o que eles achavam que nós tínhamos que incluir na lei orgânica do município, né? Foi um debate muito bonito naquela época, em 1988, 89 e 90, né? O João acho que quer falar alguma coisa. Se me permite, Augusto, eu sou uma pessoa até que me considero às vezes polêmica, porque eu não tenho papa na língua. E, de acordo com a tua colocação aqui, eu quero polemizar um pouco o nosso debate. Não basta o vereador ou a pessoa, digamos assim, querer ser candidato. Qualquer um do povo pode querer ser candidato. Mas para ele atingir aquele objetivo, ele ser eleito, ele precisa de uma coisa muito importante. Qual que é essa coisa importante? É o voto. Você entendeu? Então quem quer que aquela pessoa volte ou não é o povo. Então, infelizmente, a nossa população ela tem que aprender a votar. Tem que aprender a se posicionar. Ela tem que entender que quando ela aperta os botões na urna para escolher o seu representante, ela está passando uma procuração em branco para aquela pessoa representá-la durante 4 anos, que é o mandato de um vereador, de um deputado, de um prefeito, né, qualquer que seja o cargo que ela vai disputar. Então, veja, nós temos realmente esse problema. A pessoa às vezes nem lembra. Se você pergunta 2, 3 meses depois em quem você votou para estadual, federal, para vereador, a pessoa não lembra. Faça essa pesquisa. Aproveite o seu programa, que é de grande repercussão aqui na Baixada Santista, toda a região. Faça a pesquisa. Eu aposto com você que a maioria das pessoas não vão lembrar em quem votou nas eleições passadas.